Companheiros e companheiras, amigos e amigas, este é o nosso canal. Eu sou o professor Antônio e hoje nós vamos falar sobre de marreco a juiz. Como que surgiu essa história de marreco? Eu não gosto de falar de apelidos, mas há necessidade de trazer essa curiosidade e a gente que trabalha com comunicação deve falar. Então, segundo as informações que nós temos, o Sérgio Moro ele era aluno da Universidade Estadual de Ponta Grossa e, sendo aluno de Direito, os colegas o apelidaram de Marreco de Maringá. Gente, eu sou contra apelidos porque eu acho que isso não é legal. É falta de respeito com o ser humano. Mas, ao mesmo tempo, há necessidade de a gente falar sobre o apelido do Sérgio Moro por uma razão simples. O Sérgio Moro não respeita as pessoas a partir do momento que ele chamou a vítima, eu não vou nem dizer a pessoa que ele condenou, que ele chamava de réu, foi vítima dele, porque ele acusou de uma coisa que não existia, ele condenou por um crime que não existia, ele condenou por digamos, por um interesse político da parte dele, porque ele queria tirar o presidente Lula do páreo em 2018 e ele candidatar-se a presidente. Então ele usou a caneta de juiz para condenar uma pessoa que ia disputar com ele as eleições. E também, logicamente, em 2022, ele sabia que se o Lula disputasse ou não as eleições em 2018, em 2022 o Lula seria o candidato mais forte a presidente da República, como sempre foi. Então, Sérgio Moro, quando estudante, ganhou na universidade o apelido de Marreco de Maringá. Conhecendo como nós conhecemos os estudantes, todo mundo foi estudante, no meu caso, estudante e depois professor, durante muito tempo, né? Sou professor, então a gente sabe que os estudantes eles só põem apelido na pessoa que eles não gostam. E daí fica a pergunta, por que esse comportamento dos estudantes chamarem Sérgio de marreco? Porque eles não gostavam dele. E eles não gostavam dele por quê? Porque provavelmente ele não tinha um comportamento bom, um comportamento exemplar com seus colegas de faculdade. E desta maneira, eles chamavam por um apelido que o Sérgio Moro não gostava. Porque o Sérgio Moro nunca gostou de ser chamado de Marreco de Maringá. Se Sérgio Moro não gostava de apelidos, por que Sérgio Moro gosta de chamar pessoas por apelidos, e principalmente apelidos degradantes? Isso prova o quanto Sérgio Moro foi mau profissional, porque um bom profissional jamais vai tratar as pessoas por apelidos, principalmente as pessoas que de alguma maneira ele está interferindo na vida das pessoas, como no caso do presidente Lula, que ele condenou o Lula, que ele pôs o Lula na cadeia e ainda chamar por apelido, isso caracteriza perseguição. Já começou por aí o erro do Sérgio Moro ao chamar por apelido uma pessoa que ele condenou, porque isso já começou a demonstrar que ele era parcial e que ele estava condenando por interesses pessoais. Ficou muito claro os interesses do Sérgio Moro na política. E quando ele decidiu correr atrás do presidente Lula, correr atrás do Lula na época, ele decidiu isso porque ele queria tirar o Lula do caminho para poder eleger-se presidente. Ele nunca foi uma pessoa com boa oratória, com bom discurso. Ele não tem boa oratória, ele não tem bom discurso. Ele não é uma pessoa simpática.
Então, ganhar as eleições na raça, no talento, isso seria impossível. Então, ele achou que a melhor maneira de ganhar as eleições para presidente seria pôr na cadeia a pessoa mais importante no Brasil, o político mais carismático. E quem é o político mais carismático? O presidente Lula. Com certeza, disparado. Ele é um dos políticos mais carismáticos do mundo. Queiram, gostem ou não gostem, queiram ou não queiram. O presidente Lula é uma das figuras mais carismáticas no mundo. Então, mesmo sendo através da mentira, e neste caso o juiz mentiu, condenou por uma coisa que não existe, tanto é que os processos foram anulados por falta de provas. O juiz foi considerado parcial, porque o juiz não poderia condenar uma pessoa de outro estado que nunca morou em Curitiba. Ele iria condenar por quê? Ele atacou a pessoa mais importante politicamente do Brasil. Por quê? Porque teve interesses. Ele foi atrás e ficaram caracterizados os interesses dele para poder conseguir esse espaço na política. Então, o que é que Sérgio Moro fez? Deixou claro a sua perseguição contra o partido e deixou claro a sua perseguição contra o presidente Lula. Por isso teve os processos anulados. Sérgio Moro mente quando fala que Lula foi condenado pela primeira, segunda e terceira instância. Se ele tivesse conhecimento jurídico, ele saberia que o Superior Tribunal Federal não é terceira instância. Assim como o Supremo não é quarta instância. Existe primeira e segunda instância, aí existe o Superior Tribunal de Justiça, e Superior Tribunal de Justiça não é terceira instância, e aí existe o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, que é a instância, ou ele é o órgão que regula todas as instâncias, portanto, ele não é uma instância superior, ele é o Supremo. E tudo o que tiver que ser julgado vai ser julgado e vai ser confirmado ou absolvido por falta de provas, como foi o caso, pelo STF. STF é o órgão máximo, ele não é quarta instância. Assim como o Superior Tribunal de Justiça é um tribunal superior, não é terceira instância. E o Sérgio Moro sabe disso. Portanto, só existe primeira e segunda instância. E a segunda instância, conforme Sérgio Moro fala, que julgou, não julgou, apenas confirmou. Nem leu o que Sérgio Moro escreveu, porque se a segunda instância tivesse lido o que Sérgio Moro escreveu, não teria como condenar. Fatos indeterminados não é crime. Se a segunda instância viu isso e condenou por isso, a segunda instância errou junto e errou feio, mas eles não leram o processo. Deixaram claro que não leram o processo. Eles apenas confirmaram, pegaram o processo e nem abriram para ler. Eles simplesmente confirmaram. Tanto é que eles já anularam o julgamento da segunda instância contra o Lula. E anularam por quê? Porque eles sabiam que o que eles fizeram de assinar embaixo das barbaridades que o Sérgio Moro fez estava errado. Portanto, o Sérgio Moro não tem como justificar aquilo que ele fez. O que ele fez se chama jogo político, derrubar o adversário utilizando um jogo baixo para poder ganhar espaço político. Foi isso que Sérgio Moro fez. Se você gostou, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Nós precisamos da sua ajuda para continuar fazendo vídeos. Muito obrigado e fiquem com Deus.